Boa noite a todos, que Deus abençoe você e sua família. Hoje nós vamos meditar no livro de João, capítulo 16. O Espírito Santo, o Consolador. Oremos. Meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Pai, a Tua palavra é vida para os que ouvem. É um santo remédio para a alma. Peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra venha de encontro aos corações, às almas aflitas e necessitadas. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então o Senhor Jesus, Ele disse assim aos seus discípulos: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que já vô-lo tinha dito. Ou seja, Jesus ele anuncia a sua palavra, ele fala o que vai acontecer no futuro e ainda avisa, vai acontecer isso. É o que a Bíblia diz em todo o teu conteúdo. Entendeu? E eu já vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora eu vou para aquele que me enviou. Jesus, ele estava falando para os discípulos que ele ia voltar para aquele que tinha enviado ele, que é o próprio Deus. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis mais,
e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto eu vou para o meu Pai. Jesus estava narrando aqui, que ele iria enviar o Consolador, que é o que nós temos que buscar hoje. Porque Jesus ele vai voltar para buscar a tua igreja. Mas ele está aqui na terra através do Espírito Santo, através da fé na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele quer habitar dentro de cada um de nós. E quando nós buscamos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, o que ele diz? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No livro de Romanos, capítulo 9, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse assim: mas vos afirmo que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha a necessidade de nós buscarmos o Espírito Santo, de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque se a gente não tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós não somos de Cristo. Por isso que Jesus promete aqui o Consolador. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Os discípulos não estavam entendendo. Então, dizia, pois, quer dizer isto um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que queria interrogar, e disse-lhe: indagais entre vós acerca disso que disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Os discípulos na época, eles não estavam entendendo o que Jesus estava vendo de falar. Porque Jesus, ele foi enviado para salvar a nossa alma. Como diz a palavra, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como que a gente vai ter a vida eterna? Quando nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus. O Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Abra a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 30, no versículo 21. Olha só como é que o Espírito Santo é tão importante para nos guiar aqui na terra. Diz assim o texto: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, não vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Quem é que nos guia aqui nessa terra? Somente o Espírito Santo. Então há uma necessidade muito grande de nós buscarmos com toda a nossa força, com toda a nossa vida, se entregar de corpo, alma e espírito no altar do Senhor Jesus e se alimentar da palavra, porque a palavra, essa palavra aqui, é espírito e verdade, ela não volta vazia. E quando você lê a palavra, o Espírito Santo, ele fala contigo, ele vai te guiando, vai te orientando, vai te fortalecendo, vai te consolando.
É Ele que te dá força para você lutar. Porque um homem sem o Espírito Santo, ele tem um limite, ele é limitado. Ele é limitado. Chegou no limite dele, o Espírito Santo não tem, se ele não tem o Espírito Santo, ele não pode ser guiado além, que é a vida eterna. Mas aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só o limite do homem. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que não crê, que não tem a direção, que não tem o Espírito Santo? Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos descer ao pó, sepultura. Mas se nós morrermos sem o Espírito Santo, sem o Espírito do Senhor Jesus, nós vamos ser limitados. Nós vamos morrer, mas depois, aquela promessa que diz, ainda que morra, viverá, o Espírito Santo não vai estar em nós para nos conduzir até a vida. Então, por isso que é importante nós buscarmos o Senhor Jesus enquanto podemos. Que Deus abençoe você e sua família. Que o Espírito do Senhor Jesus ele venha te guiar em toda a verdade. Que essa palavra ela venha entrar no seu coração e venha te guiar. Em nome de Jesus. Forte abraço e que Deus te abençoe.